desespero tem levado muitas pessoas ao fundo do poço. Por causa de acontecimentos trágicos e repentinos, as pessoas tendem a cair na prostituição, nas drogas ou mesmo na mendicância. E são esses fatos muito antigos na história da humanidade. Mas graças a Deus que Jesus aparece para trazer a todos os desesperados a esperança de uma vida melhor. A mensagem de hoje é sobre isso, esperança. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11 está escrito: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Nesse relato, Jesus estava com seus discípulos e uma grande multidão chegando a uma cidade chamada Naim. Ele se depara com um enterro de um jovem e era filho único de uma viúva. Jesus então se compadece daquela situação porque havia todo um pano de fundo. Imagine que uma mulher que tivesse um único filho e ele morresse, ela perderia aquilo que era mais valioso para ela, porque é a herança, a terra que ela tinha recebido. Uma vez que passou ao seu marido aquela terra, e ela ficaria ao filho. Como o marido havia morrido e agora o seu único filho, ela ficaria desprovida de qualquer forma para viver, porque naquele tempo se vivia da terra, se sobrevivia da pecuária ou da agricultura. E com isso, aquela mulher ia se tornar alguém à margem da sociedade. Ela se tornaria provavelmente uma mulher prostituta, alguém que teria que viver da vida dessa forma. E Jesus então imaginou todo aquele cenário e se compadeceu muito, porque era isso que a vida dava para ela, era isso que a sociedade em que ela tinha convivido a tornaria nesse caso. Então foi nesse momento que Jesus entra em cena para interromper toda essa tragédia que havia de acontecer e que iria acontecer na vida daquela mulher. Trazendo o seu filho de volta, ele traz a ela uma esperança de uma vida melhor, porque tudo o que havia acontecido é que com a morte do filho desapareceria toda a sua convivência na sociedade. Ela se tornaria alguém às margens da sociedade. Então Jesus se compadece e muda o cenário porque sabia que ela precisava de esperança. Como essa mulher, muitas pessoas vivem nessa mesma situação de desespero, de traumas, porque talvez aquilo que sustentava a sua vida, que pode ser um emprego, pode ser uma empresa, pode ser um casamento, uma esposa, um esposo, e que perdeu isso, se desfez e agora não tem mais base, não tem mais chão para continuar a sua vida. Perdeu toda a esperança, está desesperado, desesperada, e com isso tende a tomar um rumo diferente na vida. Tende a cair nas drogas, a cair nos vícios, ou mesmo na prostituição, como era o caso daquela mulher naquele tempo, porque não havia outra solução para ela. Elas não tinham outra forma para conviver. Mas ainda hoje, Jesus se torna para qualquer pessoa que está nesse estado, porque foi para os quebrantados, foi para os desesperados, foi para os doentes que Jesus veio, para trazer esperança, para trazer renovação, para trazer paz, para trazer alívio, para trazer renovação de tudo. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele está hoje, trazendo esta palavra para você que está nesse estado. Você que está numa situação como essa, de desespero total, porque perdeu alguma coisa e não consegue mais conviver. Não consegue mais viver numa sociedade onde perdeu tudo, onde lhe foi tirado bruscamente. E talvez você não tenha mais como solucionar, como ter uma forma, uma atividade. Mas Jesus está dizendo ainda hoje que Ele veio para trazer esperança para você. E a minha oração
é para que Jesus realmente se torne essa esperança viva em cada coração e que a pessoa possa saber que com Jesus tudo muda de sentido, Ele tem uma nova vida para você. É o que eu oro nesse dia e clamo que aconteça em cada coração, em cada vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.